Diz Margarida, escrava africana pertencente a Fernando José de Siqueira, que desejando obter sua liberdade mediante a indenização de seu valor, tem para isso seu senhor exigido uma quantia exorbitante que está acima de suas forças. Você é suplicante de uma idade superior a 55 anos e, além disso, muito doentia. Pessoas dizendo que como se recusa o mesmo o seu senhor a receber. Perguntas feitas a Maria, a escrava de José Joaquim Teixeira Ramos. Perguntado qual seu nome, idade, naturalidade, estado e profissão. Respondeu chamar-se Maria, com 56 anos mais ou menos, solteira, natural desta cidade, escrava de José Joaquim Teixeira Ramos. Perguntado o que se sabe acerca de um parto que se diz ter dado Vicência, escrava de José Joaquim Teixeira Ramos. Respondeu que nada sabe, por andar sempre alugada para fora. Disse que ela, interrogada, nesta justa casa, Rita de Tal, a um dia, às 7 horas da manhã mais ou menos, saía a interrogada lavar roupa e que, voltando à casa para jantar, Rita lhe mostrou uma criança, de cor preta, nua, e lhe disse a mesma Rita que tinha achado atrás da casa. Lá no arquivo nós somos atualmente 4 bolsistas. Nós lemos os arquivos, nós lemos processos judiciais do século XIX, precisamente entre os anos de 1822 a 1888. Esses processos, eles vieram do Poder Judiciário, do Fundo do Poder Judiciário, eles foram levados para o arquivo público. Bom, eu acabo imaginando o cotidiano desses escravos, eles mesmos, tipo, eu crio figuras na minha cabeça. Tem vários casos, né, peculiares, umas coisas muito engraçadas, mas o que mais me chamou a atenção foi o do Fernando. E o Fernando, ele entrou com uma ação com pedido de liberdade, porque ele alegava que ele estava sendo ilegalmente escravizado pelo seu atual senhor, no caso. E ele se defende falando que a mãe dele, Maria, já teria sido liberta, então ele teria que ser livre também. Só que a defesa fala que nessa família, né, na família que tinha vários escravos, 3 Marias. Existiam 3 mulheres escravas chamadas Marias, e a mãe dele não seria a Maria liberta. Ele estaria tentando confundir o juiz, né, para poder pegar a liberdade. E também uma das testemunhas comentou que a família, né, que ele era de um padre inicialmente, e que esse padre e a irmã desse padre já consideravam o Fernando e outros escravos como livres, tratavam eles como livres por terem vindo do mesmo ventre. Então, alguma coisa assim, como se eles fossem irmãos. E assim, isso é bem diferente, assim, né? Nossa, teu escravo é teu irmão, daí você trata ele como não escravo, mas não deixa de ser porque ele foi arrolado como bem em um dos testamentos do padre. Eu sempre gostei muito de trabalhar com escravidão, sempre foi uma coisa que me chamou atenção. E quando eu cheguei para trabalhar aqui e me deparei com os processos, foi muito interessante, foi muito legal, porque o que a gente lê aqui é totalmente diferente do que a gente é acostumado a ler ou ouvir sobre escravidão. No começo é bem difícil, porque você não está acostumado com aquele manuscrito, né? Mas, assim, como eles foram do 888 para trás, então, quanto mais recente, a letra é mais bonita, né? Outra dificuldade também são os jargões do direito, que tem muito, né? São processos judiciais. E aí é que vem o aluno, né? O graduando de Direito, que trabalha lá conosco, que foi de grande ajuda, porque muitos termos eu não fazia ideia do que era, né? Pela nossa vivência no projeto, ficou bem claro como o direito pode ajudar na pesquisa histórica, na medida em que a gente trabalha com processos judiciais, no século XIX, com escravidão,
E no começo isso foi muito presente, assim, as meninas vinham perguntar às vezes, Rafa, o que é os termos, sabe, jurídicos que tinham alguma coisa, às vezes conclusão num processo, conclusão não é o fim do processo, né? Então são coisas que no começo eu pude ajudar muito elas. O processo que eu peguei primeiro começou com um senhor processando o outro, porque tinham vendido o José Meirelles processando o José Ramos, porque o José Ramos vendeu para ele escravos libertos. E não falou, então escravização era ilegal. A escravidão na província do Paraná tem alguns aspectos muito interessantes, porque foram experiências de escravidão bastante distintas de áreas que são mais conhecidas, porque foram mais estudadas, como Rio de Janeiro, a região cafeeira de São Paulo, né? Falando do contexto do século XIX. Teve um processo bastante interessante, era uma ação de liberdade do escravo João, que ele propõe essa ação com o intuito de pagar pela sua liberdade. Então, eles fazem uma avaliação do valor da força de trabalho do escravo João. Ele é avaliado, se não me engano, em R$700 mil. Mas o curioso é que ele era credor do seu senhor. Então, no próprio processo, é uma declaração de dívida do senhor dele, dizendo, não, eu devo tantos R$1.000 ao meu escravo João. Então, na hora dele fazer o pagamento do valor pela sua liberdade, ele obtém a liberdade no final do processo, mas dos R$700 mil que ele tinha sido avaliado, ele paga apenas uma parte, porque a outra o senhor dele devia para ele. Então, esse eu achei curioso justamente porque é um escravo que é credor do seu senhor. Uma coisa que eu nem imaginava antes de entrar em contato com a fonte, né? Uma coisa bastante interessante de perceber é a relação que esses bolsistas estabelecem com essas histórias. Então, eu me surpreendo muito porque muitas vezes eu os vejo mencionando os escravos como se fossem seus velhos conhecidos, né? Então, tem uma bolsista, Larissa, que fala muito do Barnabé, né? E que fala muito da Rita, que é uma moça que manteve uma gravidez em sigilo. E aí, ao longo do processo e fazendo outras leituras, eu descobri que o Barnabé frequentou uma escola noturna, em 1874, mais ou menos, e que ele era membro da Irmandade do Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Foi um dos fundadores da 13 de Maio, depois de liberto, que ele conseguiu se libertar, mas depois, não nesse processo. Esse processo que eu li, ele não consegue. Ali. Mas depois ele permanece em Curitiba, sendo sapateiro e fundando a 13 de Maio.